Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, o seu like também no vídeo, é muito importante e é de graça também. Bom, eu quero falar sobre o jogo de ontem, falar sobre Gary Medel e falar sobre arbitragem, gente, também. Vou falar também do Coutinho, por que não? Olha, eu quero começar com o assunto arbitragem. O que esse senhor, chamado Wilton Pereira Sampaio, fez ontem é um crime. Crime contra o futebol. Crime com a torcida do Vasco. Ele, no momento do gol, acho que foi o terceiro gol do Fortaleza, que na minha opinião estava impedido, cara, ele não esperou nem a análise do VAR. Ele puxou a bola para o meio campo e estava confirmando o gol. Que absurdo esse cara na beira do campo. Que absurdo esse cara apitando os jogos do Vasco. A diretoria do Vasco precisa conversar com a CBF e lutar contra Daronco, contra o Wilton Pereira Sampaio. Eu vou falar um negócio para você, isso é muito sério. Parecia que ele queria a eliminação do Vasco ontem, de qualquer jeito. Ele marcou um pênalti que a bola bateu no joelho, claramente. Eu estava lá em cima na cabine de imprensa transmitindo o jogo. E ao meu lado estava o Lineker, né, do canal Mário Coelho e os vascaínos. Ele estava ali do meu lado. Ele falou, Eduardo, bateu no joelho. Cara, aquilo foi um absurdo, aquilo ali. E ele apontou a marca do pênalti com uma certeza tão grande que, graças a Deus, o Wagner Hilley, que ontem estava no VAR, percebeu o absurdo e também com, sei lá, 10 segundos chamou, não, volta aqui, anula esse pênalti, pelo amor de Deus. Porque a vergonha é muito grande. O que é isso? Esse cara não tem que apitar mais futebol. A punição tem que ser severa. Por isso está na capa, punição severa, CBF. Não dá mais para suportar o Wilton Pereira Sampaio com apito na boca. Porque é o que ele sabe fazer. Apito na boca. Tipo, vai pular carnaval, pô. Vai apitar mal assim lá longe. São duas coisas. Ou ele é muito ruim, porque veste a camisa de arbitragem da FIFA, ou ele é muito ruim, ou ele é mau caráter. E eu fico com a segunda opção. Tá? Então, assim, deixe seu comentário aqui embaixo sobre isso, que eu fiquei muito revoltado ontem. Muito. Não é porque o Vasco avançou, não. Mas é porque ele poderia ter sido mais honesto com o torcedor vascaíno. Ok, vai mostrar que não tem medo de pressão, apitar em São Januário, pra ele é fácil. Ele tem que ser justo, pô. Ele tem que apitar o jogo só. Só isso. Isso não custa muito, não, gente. O cara ganha bem pra isso. Um árbitro FIFA hoje, por jogo, ganha 7, 8 mil reais por jogo. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro para fazer lambança. Essa é que é a grande realidade, tá certo? Então, fica aqui o meu protesto, sim, porque nós avançamos. Nós estamos nas oitavas da Copa do Brasil. Nós passamos para as finais da Copa do Brasil. E agora nós vamos pegar um grande rival. Nós queremos uma arbitragem honesta e limpa, porque nós temos São Januário. Sabemos que no mata-mata, São Januário é uma arma muito importante pra gente, que é a nossa casa. Você que concorda comigo, se inscreve aqui embaixo, sobe o like aí, é muito importante e de graça também. Antes de pular para os próximos assuntos, eu quero falar da Betano. A Betano é parceira aqui do canal, tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo e um cupom promocional passando aqui na tela para você. Cupom promocional Vasco Connection, tudo junto. Na Betano você pode ganhar até R$ 1.000 de bônus. Como? Faça o seu primeiro depósito utilizando esse cupom promocional aqui. No momento do seu primeiro depósito, você vai ganhar até R$ 1.000 de bônus, tá? Aqui pelo canal Vasco Connection. Então, assim, é uma super promoção, sensacional. Vai lá na Betano, aqui pelo canal Vasco Connection. Ajudando a Betano, você vai estar ajudando o canal Vasco Connection também. Então, vai lá, corre lá, faça a sua inscrição e dê essa moral aqui para o Eduardo Ferrari e para o canal Vasco Connection, principalmente, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir. Falando um pouco do jogo. O jogo foi muito difícil, tá? Vou repetir aqui, poucas equipes do futebol brasileiro vão conseguir vencer a equipe do Fortaleza lá na Arena Castelão. É uma equipe forte, bem treinada pelo técnico Vojvoda, é uma equipe rápida, que não tem medo de atacar. Ontem foi um jogo muito difícil. Foi um jogo decisivo demais. Foi um jogo que poderia ser, sei lá, uma fase mais avançada na Copa do Brasil. Poderia, porque foi um jogo grande, não foi um joguinho qualquer. O Vasco empatou lá
empatou aqui, merecia a vitória, que o Vasco virou o jogo. De repente, toma ali o terceiro gol. E eu acho que não foi culpa do Léo Jardim, tá? O cara acertou uma sapatada mesmo, cruzada de fora da área. Muito longe, a bola quica ainda na frente do Léo Jardim. Foi isso que eu percebi lá na cabine. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você que acompanhou pela TV. Mais fácil, né, gente? Porque eu não assisti os lances ainda. Vou assistir agora, tá? E assim, foi realmente um jogo muito nervoso, muito intenso. O Lucas Piton jogou demais, o João Vitor não entendi por que saiu, estava jogando demais. O Adson também preencheu aquele lado direito. Por quê? O Payet caindo lá pro lado esquerdo, lembra que ficava aquele meio campo, aquele lado direito ali, na meiuca do Vasco ali? Faltava um jogador para preencher aquela lacuna. E o Adson entrou ontem preenchendo, jogando ali naquele espaço, driblando, ajudando os jogadores de frente. O Adson entrou muito bem no jogo ontem e o Payet é o nosso craque. Aberto, jogou com mais liberdade porque tinha alguém ajudando ele ali no meio campo, na parte da criação das jogadas. Foi isso que aconteceu com a entrada do Adson. O David errou muitos lances, mas mostrou a garra de sempre, a vontade de sempre. E na frente o Verratti mostrou por que é artilheiro, por que tem que jogar dentro da área. Fez 2 gols. Tudo bem, foi de pênalti, mas é o segundo gol de cabeça do Verratti seguido. 2 jogos seguidos. É um cara de área, é um centroavante importante para o Vasco. E o Payet é um gênio, é um gênio. O passe que ele encontra ali pro Piton é sensacional. Deixando o Piton na cara do gol, o Piton artilheiro, fazendo gols também importantes com a camisa do Vasco. Agora, na Copa do Brasil, ele fez 2. Fez contra o Água Santa e fez agora contra a equipe do Fortaleza também. Então, gente, sempre foi assim. Na Libertadores, que o Vasco conquistou em 98 também, o Vasco passou os sufocos e foi avançando de fase. Eu tô falando isso porque é mata-mata. Se o Vasco avançar, na verdade, se o Vasco avançar mais 3 fases e vencer a última, é campeão. Porque é a Copa do Brasil, é um torneio curto, tiro curto. Então nós temos sim condições de vencer essa competição. Vai ser muito difícil, porque o futebol brasileiro é complicado. Temos grandes equipes, mas nós temos São Januário. O nosso time não é ruim, não. O técnico Álvaro Pacheco foi no vestiário ontem, conversou com os jogadores, passou energia positiva. Foram as palavras do técnico Rafael Paiva, que o Álvaro acabou ajudando também na classificação ontem do Vasco. Então isso tudo é muito legal. Isso tudo é muito mágico pra gente. Nós merecemos isso. Aquela linda torcida que esteve ontem em São Januário, que festa sensacional da nossa torcida, gente. Sem igual, numa terça-feira, 9h30 da noite, estádio cheio. É realmente para poucos. O Vasco é para poucos. Tá aí, conseguimos a classificação, estamos nas oitavas de finais da Copa do Brasil e vamos seguir. Vamos acompanhar o sorteio, vamos entender o nosso próximo adversário. E no dia 2, como vocês já sabem, mudou. A CBF mudou. Então, volta, enfim, como se fosse a rodada onde parou, né? Então, nós vamos enfrentar o Flamengo e tal, depois Palmeiras, depois Cruzeiro. E por aí vai. Tá certo? Então, Vasco classificado, Vasco, enfim, muita luta, muita garra, muita determinação. E eu vou exaltar, sim, essa classificação que não foi fácil. Eu estava muito nervoso na cabine de imprensa ontem de São Januário, que, aliás, precisamos corrigir essa internet de São Januário, que Deus me perdoe. Eu passei mal ontem, muitas quedas de internet. Podem acompanhar aqui, não sei quem estava acompanhando o jogo aqui pelo canal. Tivemos pelo menos 4, 5 quedas ali de internet só no primeiro tempo, então foi muito brabo, acaba com a nossa transmissão. É muito difícil, tá certo? Então, é isso sobre o jogo. Sobre o Gary Medel, mudando aqui o assunto, sabe a informação, nem fui a fundo não, que o Gary Medel iria para o Boca após a Copa América, né? Gente, sabia que eu entendo essa situação? O Gary Medel ganha cerca de 900, olha só, não é nem 800 não, 900 mil reais no Vasco, mais luvas, vamos lá, R$1 milhão por mês aí, o direito de imagem pro Gary Medel. Falando que R$1 milhão e pode até passar, tá? Daí o Vasco está tentando o Coutinho. Será que o Medel vai ajudar tanto assim? Se o Vasco tiver condições de mantê-lo, beleza, ok. Mas não é o jogador super titular. Ele não é o dono da posição hoje. Não é. Essa é que é a grande verdade. E aí o Vasco vai investir pesado no salário do Coutinho. Talvez nem pesado, não é tão pesado assim, porque o Coutinho ele tá abrindo mão de muita coisa para jogar no Vasco.
E o Vasco vai contratar outros jogadores também. O Vasco não vai parar só no Coutinho. Então, o Medel pode estar de saída sim. O Vasco pode usar essa grana para pagar ali o salário do Coutinho, porque o Coutinho não traz só retorno técnico para o time do Vasco. O Coutinho traz marketing, o Coutinho traz vendas de camisa, o Coutinho traz muitas coisas positivas para o Vasco. E que se o departamento de marketing souber explorar a imagem do Coutinho, cria do Vasco, tem tudo para dar muito certo em todos os sentidos. O Coutinho é um jogador que se paga. Venda, eu vou repetir aqui, venda de camisas, estádios cheios, mais cheios ainda, porque ele é um gênio, é um craque de bola. Ele é muito acima da média para o futebol brasileiro. E a tendência é que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Por quê? Eu vou dizer isso aqui, porque o Coutinho vai chegar, gente, em junho, para se preparar. Ele, enfim, vai entrar de férias agora, né? Chega no Brasil, fica um pouco de férias, depois vai fazer trabalhos físicos no CT, porque nós sabemos que o futebol na Arábia é muito abaixo, tecnicamente falando. É um futebol semi-amador, então, assim, não é um futebol de alto nível, que o cara precisa estar bem fisicamente. Lá não, lá é outra parada, e o Coutinho, retornando, vai precisar trabalhar a questão física, fazer uma boa preparação para entrar voando no Campeonato Brasileiro e até mesmo na fase decisiva da Copa do Brasil. Imagina só, o Vasco ganha o reforço do Coutinho nessa fase decisiva da Copa do Brasil. Não sei não, hein? Então, assim, gente, eu gostei demais da classificação, gostei demais. Os últimos dias do Vasco foram bons dias, apesar dessa turbulência inteira envolvendo o SAF. Deixamos um pouquinho de lado essa entre aspas, confusão para falar um pouco de bola, mesmo com polêmicas envolvendo a arbitragem. Mas deixamos um pouquinho de lado o assunto SAF, não SAF, enfim, essas paradas, para falar um pouco de campo, falar de classificação, de uma classificação justa, honesta e contra uma equipe difícil de ser batida no futebol brasileiro, que é a equipe do Fortaleza, tá certo? Então você que concorda comigo, você que gosta aqui do canal, ajude o canal a chegar a 120 mil inscritos aqui. É só se inscrever. Clica aqui embaixo, tá escrito ponto, deixa o like e vamos com tudo, tá certo? Daqui a pouco eu volto, hein? Tem live aqui no canal, mais vídeos. Prepara aí, porque isso aqui é Vasco da Gama. Vamos respeitar o Vasco da Gama. O Vasco merece o nosso apoio, merece o nosso carinho. Tá todo mundo, tem muita gente no Rio de Janeiro hoje trabalhando cansada porque acompanhou o jogo do Vasco ontem, porque foi a São Januário ontem. Acompanhar o Vasco literalmente dentro do estádio. Tá certo? E a galera de fora aí que passou energia positiva, parabéns. Parabéns porque vocês são fundamentais nessa luta do Vasco. Eu sei que é difícil. Olha, é difícil pro Eduardo, gente. Quando eu falo isso aqui, só para finalizar o vídeo, é difícil pro Eduardo. Vou para outro estado acompanhar o Vasco. É muito complicado. É tudo muito caro. Passagem aérea, hospedagem, tudo muito, sabe, caro mesmo, literalmente. Então, assim, eu entendo o lado de vocês. Por isso que eu vou fazer uma campanha aqui para sortear um hotel, o ingresso para vocês. Eu estou buscando alguns parceiros aqui. Eu vou fazer esse sorteio para você, torcedor, torcedora vascaína, aqui do canal, que acompanha o canal aqui, que apoia o canal. Tá bom? Então, fica atento aí, ligado. Se inscreve aqui embaixo, sobe o like, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e vamos seguir, porque deu tudo certo. Saudações vascaínas.